Últimas notícias do São Paulo, vou te contar sobre o áudio do VAR divulgado pela CBF. Bora já destrinchar um pouquinho de algumas questões para o jogo contra o Atlético Paranaense, falar da defesa, falar da ala direita, que são pontos importantes para essa partida. E te contar a conversa de Chapecó com o Paulo Henrique Ganso lá no estádio do Morumbi, que reverberou bastante por ali. Será que existe alguma chance? Bora trazer essas e as últimas notícias do São Paulo. Nesta segunda-feira, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, publicou o áudio da partida contra o Fluminense, principalmente aquele lance polêmico onde houve a anulação do gol do São Paulo. Para quem não se recorda, né, o jogo já estava 2-0, se eu não me engano. O São Paulo faz ali uma linda jogada coletiva, né, com a construção desde lá da defesa. Inclusive, se você não viu esse lance, dá uma olhada depois à origem. É bem bonito, realmente, todos os jogadores participando. É um toque de bola até a grande área do Fluminense. E aí o Bobadilla acaba recebendo essa bola, ele finaliza, a bola bate no Luciano e vai para o ângulo. E aí esse lance foi muito reclamado por diversos torcedores porque o braço do Luciano estava colado. E aí foi perceptível no áudio de que em um primeiro momento eles não viram nenhuma irregularidade. A expectativa ali depois, após rever o lance pela primeira vez, de que estava tudo correto, estava tudo bem, então não haveria ali por que fazer algum tipo de interferência. Só que aí depois, fazendo uma nova análise, aí eles viram ali uma irregularidade na alegação do áudio do VAR, né, das pessoas que estavam ali na cabine do VAR. A bola bate no cotovelo do Luciano, mesmo com o braço colado, a bola bate no cotovelo e vai para as redes, então aí teria a irregularidade, porque lembrando na regra que é estipulada no futebol brasileiro, na nova regra que já vem sendo praticada há um bom tempo, em qualquer momento no campo de ataque que a bola bate no atacante, quando a regra diz quando é o atacante, não necessariamente é a posição de atacante, mas é o jogador que está atacando o outro adversário. Se ele está no campo de ataque e a bola bate no braço, automaticamente o jogo tem que parar, independente se está colado, se está aberto, essa é a regra. E aí foi em cima disso que o Davi, que é o árbitro da partida, o Lavi Lacerda, e o VAR apontaram para que essa irregularidade. Eu vou pegar aqui até as aspas, né, do lance, após a análise e tal, tudo bonitinho, e aí, abre aspas. Davi, vou recomendar revisão para você ter um possível toque no braço de imediatez. Aí o Davi foi até o vídeo, analisou e entendeu que o lance deveria ser anulado. Ele fala, é no cotovelo, uma mão de imediatez. Estou voltando com a decisão de falta a favor do vermelho. O vermelho, nesse caso, seria o Fluminense. Foi com base nisso que aí o VAR e o árbitro decidiram, no fim das contas, pela anulação do gol do Damian Bobadilla, que mais uma vez fez uma grande partida, inclusive. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse lance, se você acha que houve a irregularidade realmente e a marcação do não gol para o São Paulo foi acertada, ou se você acha que realmente foi gol legal, já que o braço do Luciano estava colado no corpo. Mas repito, a regra, foi seguido a regra, a gente pode discordar da regra, eu fiquei totalmente triste com o gol não marcado, mas a regra ela diz que em qualquer possibilidade que a bola bate no braço, no cotovelo, na mão, não importa, acaba realmente se caracterizando uma falta. E aí foi com base nisso que o árbitro acabou anulando. Quero muito saber da sua opinião em relação a isso. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, Ferrarese está fora do confronto contra o Atlético Paranaense. Vocês vão lembrar, e aí eu também não me lembrava, não me recordava, eu fui ver essa situação nesta segunda-feira. O Ferrarese ele foi expulso contra o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil. Vocês vão lembrar daquela expulsão até meio que irresponsável do Ferrarese, né? O jogo estava 1-0 já para o São Paulo, já estava com a classificação basicamente encaminhada, e o Ferrarese vai me dar um carrinho totalmente fora do tom ali na beira do campo e acabou sendo expulso. O Náutico já estava com um jogador a menos e aí acabou equiparando, as duas equipes acabaram ficando com 10 jogadores. E aí, depois de tudo isso, a gente tem a informação de que realmente o Ferrarese acabou
tendo que cumprir essa suspensão, e ele vai ter que cumprir essa suspensão, então ele está fora do confronto contra o Atlético Paranaense. E aí agora o técnico Hernan Crespo, então ele só tem 3 opções para essa partida, o que traz também uma dúvida de que existe uma possibilidade de ele acabar apelando para uma improvisação no setor. Por quê? Você vai jogar com o Sabino, ele é o mais descansado entre os 3, né? Você não tem o Ferrarese, então o Sabino, ele é o mais descansado, a tendência é que ele vá para a partida. Só que aí você tem Alan Franco e Arboleda, que eles têm sentindo aí esse desgaste dos jogos consecutivos. É bom lembrar que o Alan Franco ele está fora do confronto contra o Internacional, então você teria que escolher quando que o Alan Franco vai ter que jogar, mas como ele está suspenso no domingo, então fatalmente ele vai jogar, só que aí vem o Arboleda é um jogador que já passou de 30 anos, que realmente, por mais que ele seja privilegiado fisicamente, né, ele realmente é um jogador que precisa também de alguns cuidados, vira e mexe o Arboleda tem um ou outro controle de carga, algum probleminha para precisar segurar, então o Arboleda ele pode acabar sendo poupado, só que aí não tem opção. E aí o que o Crespo vai fazer? Ele vai ter que talvez optar por uma improvisação. Nos treinamentos, e aí é só por uma questão de completar mesmo, para completar treino, não é algo tão testado e aprovado pelo Crespo, Pablo Maia e Luan, por vezes, eles acabam fazendo essa função na zaga, eles acabam realmente fazendo essa função de zagueiros. E aí poderia surgir essa opção dos dois acabarem realmente fazendo aí essa função. Outro questionamento que a gente traz é a do Igão. O Igão, do Sub-20, ele tem completado vários jogos nos treinamentos fazendo essa função. Ele é zagueiro, ele é um dos principais zagueiros hoje das categorias de base do São Paulo, é o mais promissor, várias passagens pela seleção brasileira de base, então existe uma expectativa também do Igão, ao menos ir para os relacionados para a partida, porque você tem 3 disponíveis, e aí você, mesmo optando por uma ou outra improvisação, acho que seria interessante você ter no banco de reservas alguém da função, alguém que possa fazer essa posição. Então, estamos bem curiosos para saber o que o Crespo vai armar nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Ele já afirmou, inclusive, publicamente, que a tendência realmente é dele dar uma mesclada, dele poupar alguns jogadores, dele dar uma mexida aí nesse time por conta do desgaste. Quero muito saber a sua opinião. O que você faria nesse caso? Você gosta do Pablo ou do Luan fazendo essa função de terceiro zagueiro, essa função da sobra que hoje faz o Arboleda? Ou você acha que era jogo realmente pro Igão e aí você deixa o Arboleda no banco ali para se precisar de alguma coisa? Pra gente continuar, só antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, tá? Além dos nossos vídeos exclusivos aqui no YouTube, a gente tem a participação nas lives de pré e pós, o pessoal manda áudios e tudo, e a gente sempre interage com os membros do canal, além do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente bate um papo bem legal, a gente conversa bastante sobre o São Paulo Futebol Clube, a gente sempre leva ali algumas informações importantes e exclusivas somente para os membros, então você vai gostar bastante, a gente contar vários bastidores lá para os membros, eu tenho certeza que você vai gostar. Se torne membro do canal aqui para fazer parte dessa comunidade que tem crescido cada vez mais. Para a gente continuar, ainda trazendo mais informações sobre o nosso tricolor paulista, Mike pode ter oportunidades contra o Atlético Paranaense, só que a gente vai focar na situação do Cédric. O Cédric, ele já é um dos jogadores que estão ali no limite, um dos jogadores que estão ali demandando um pouco mais de atenção por parte do Crespo na parte física. A gente não vai entrar no mérito técnico, porque realmente talvez nessa era Crespo ele é o jogador mais abaixo, apesar de que eu acredito que contra o Fluminense ele fez uma partida ok, ele fez uma partida para passar de ano. Talvez se o Cédric fizesse todas as partidas no mesmo tom que ele fez contra o Fluminense, sem comprometer, acho que ele poderia até ser titular, mas não dá ainda para saber se ele vai manter essa regularidade a ponto do São Paulo ainda precisar e estar buscando um novo lateral direito no mercado. Mas enquanto o São Paulo não consegue essa opção, o Cédric Soares está ali. Então ele está jogando vários jogos, por mais que alguns ele acaba sendo substituído, ele já tem mais de 30 anos, tem 33 anos, então é um jogador que a tendência é de ser poupado para o confronto contra o Atlético Paranaense. A expectativa é do Cédric Soares ao menos ficar no banco de reservas, ele até deve ser relacionado, mas ficaria como uma opção e não começando a partida. No pior cenário possível, né, ou talvez no melhor para ele até comece jogando, mas não termine,
porque, eu repito, é um jogador que tá ali no limite físico, então não dá para você desgastar o Cedric aos 90 minutos, até porque a prioridade vai ser o jogo nessa semana, a prioridade vai ser o jogo contra o Internacional no fim de semana. O São Paulo quer muito os 3 pontos lá no Beira-Rio. E aí agora fica a expectativa do Mike ser acionado, ele ter essa possibilidade, porque dentro do elenco ele é o único que não é um improviso, ele é o único que é realmente um cara da posição. Na base ele vinha jogando como lateral direito, e aí com o técnico Crespo ele pode atuar na ala, ele pode até ter uma liberdade um pouco melhor, e aí é por conta disso que acredito eu, de acordo com o que a gente conversou ali de manhã, a expectativa do Mike ter rodagem, porque ele estaria protegido por 3 zagueiros. Então, se ele jogasse numa linha D4, fatalmente ele, independentemente de quem seja o atacante adversário do Atlético Paranaense, mas ele é muito no mano a mano com o ponta do Atlético Paranaense. Então, até por uma questão de nervosismo de estreia e tudo, ele poderia acabar se sentindo. Mas como você tem 3 zagueiros e fatalmente o Mike sempre terá uma cobertura, existe uma certa confiança maior de dar essa oportunidade para o Mike. E óbvio, né, tem outras soluções ali que o Crespo pode acabar adotando, algum outro improviso, ele já testou o Bobadilla por ali, ele tem outras opções que ele pode acabar testando, você tem o Henrique Carmo, que até chegou a ser lateral esquerdo em alguns treinamentos com o Zubeldia, você tem o próprio Lucas Ferreira, que pode fazer ali a função, mas a expectativa, caso o Cedric realmente continue apresentando esse desgaste, né, porque tem essa segunda-feira, tem terça e quarta-feira para o Crespo ainda tomar algumas decisões para ver realmente quem ele vai poupar ou não, quem ele vai deixar até de fora do jogo ou quem ele vai levar pelo menos para o banco de reservas. Mas se o Cedric acabar sendo um desses caras poupados, fatalmente o Mike terá oportunidades. A expectativa é do Mike treinar bem até a quinta-feira, para que aí sim, né, ele tendo mais uma semana sem dores, se recuperando totalmente da sua contusão, aí ele possa começar a ter rodagem com a equipe tricolor. Tá na expectativa do Mike? Deixa aqui nos comentários. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o meu cupom de desconto da Mandaká. A gente levou, inclusive, a marmita lá da Mandaká pro estádio do Morumbis, né? Vocês acompanharam ali. A gente levou uma marmitinha ali de estrogonofe com batata assada, tava uma beleza. E aí aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká para você poder fazer o seu pedido das suas marmitas. E não tem só marmitas, tá? Além das marmitas serem bem saborosas, tem uma variedade bem legal lá. E se você olhar as fotos, é aquela comida que só nas fotos você vai gostar bastante. Aqui embaixo na descrição, então, tem o link para você fazer o seu pedido e usar o meu cupom ALEXANDER com 15% de desconto, e também você ganharia frete grátis, e você pedindo até 5h30 do mesmo dia, vai chegar para você no mesmo dia. Tá bom? Então aqui embaixo na descrição tem suco, tem lanche, tem uma porrada de coisa, dá uma olhadinha. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Paulo Henrique Ganso no São Paulo tem alguma coisa? Já respondo que não. Tá? Já respondo que não, mas eu vou explicar um pouquinho do porquê. Várias pessoas, vários torcedores me mandaram mensagens perguntando sobre essa possibilidade e essas teorias que acabaram se criando nesta segunda-feira. Começou lá no domingo. Por quê? Por que tudo isso começou? Além, né, durante a semana, vários começarem o Ganso no São Paulo, o Ganso do São Paulo. Esse assunto começou a ganhar força na semana passada, né, com algumas páginas, com a notícia de um substituto do Oscar, o São Paulo buscar no mercado, já que o Oscar tá lesionado. Aí várias páginas começaram, Ganso no São Paulo, Ganso no São Paulo, Ganso no São Paulo. Mas até aí a torcedor pedindo, tá tudo bem. Só que aí no domingo, no jogo entre São Paulo e Fluminense, teve um momento ali onde o Chapecó, que é um dos dirigentes do São Paulo, teve uma conversa com o Ganso, e uma conversa ali até que longa, né? Ficaram ali alguns bons minutos trocando uma ideia, trocando papo, o que foi suficiente para todo mundo. E foi ali na frente de todo mundo, foi ali no campo, ali na frente de todo mundo antes da partida começar. Aí foi o suficiente para todo mundo, tá vendo, tal, pode ser uma possibilidade. Só que, obviamente, isso não vai acontecer, muito por conta, além, né, dos fatores financeiros que envolveriam essa negociação e tudo, mas primeiro que não há negócio, não há nenhum interesse nisso, até conversei com as duas partes para entender, não, foi uma conversa ali, a gente já se conhece há um bom tempo, foi uma conversa mais realmente de amizade e tudo, pode ter rolado uma brincadeira ou outra ali, né, de, pô, você aqui e tal, mas nada concreto, nada de algo realmente prático. Até porque o Ganso, ele renovou o contrato recentemente com o Fluminense até dezembro de 2026, então o Flu arcaria, o Flu gostaria, né, de uma grana
para sua liberação, fora que para essa janela de transferências é completamente viável. O Ganso já jogou mais do que 7 jogos no Brasileiro, já jogou a Copa do Brasil, então numa hipotética contratação, o Ganso só jogaria a Libertadores, e não faz sentido você trazer um jogador só para jogar a Libertadores. Então, essa possibilidade de Paulo Henrique Ganso está completamente descartada. O São Paulo, inclusive, já teve outras oportunidades com a gestão Casares de contratar o Paulo Henrique Ganso e assim não o quis e também não fez. Então foi só realmente uma conversa ali cordial entre dois amigos, não tem nenhuma possibilidade do Ganso ser contratado pelo São Paulo, e até acredito que nem para agora e nem para 2026, que aí poderia ser uma possibilidade. Por mais que o Ganso ali, parece que ele teve uma tretinha ali com o Renato Gaúcho durante a Copa do Mundo de Clubes, mas até em coletivo o Renato Gaúcho até falou ali, deu uma sinalização de que conta com o Ganso e que ele deve começar a ter mais espaço. Parece que as coisas já deram uma acalmada ali em relação ao Renato e ao Ganso. Então, não tem nenhuma possibilidade, não sonhem com essa possibilidade, mas eu solto a provocação. Se fosse possível e o Ganso pudesse jogar o Brasileirão, você gostaria do Paulo Henrique Ganso no São Paulo? Eu acho que a gente tem que começar a virar página, sabe? Acho que tem jogadores que jogaram bem aqui e que fiquem por ali. Apesar do Ganso jogar muita bola, é um craque realmente, mas acho que já foi. Não sei você. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. E aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaca para você fazer a sua compra, e tem também, aproveitando, o link da Ola Esportes. Um abraço, boa semana para todo mundo, até a próxima. Tchau!